Alô, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula sobre período composto aqui no canal que é seu, que é meu, professor André Douglas, Português e Redação, certo? Aguarda aí o começo após a nossa vinheta. Vem comigo! Prontinho! O que acontece? Fizemos um vídeo anterior falando aí sobre o período composto e aí falamos também das orações coordenadas. Hoje a gente entra em um processo, em uma caminhada, para a gente falar de um assunto muito temido, tanto em concurso público quanto em língua portuguesa e também na tua redação, que se chama orações subordinadas. Isso mesmo, como você pode ver aqui, hoje nós vamos apenas ter uma visão, um panorama geral do que são elas, o que significa subordinadas, certo? E aí, as três classificações das orações subordinadas. Tranquilo? É muito comum que você tenha dificuldade, porque às vezes a gente tem lacunas que ficaram no nosso ensino médio, nosso ensino fundamental, sobre aí funções sintáticas. Mas a gente vai no passo a passo, a gente consegue consertar, né, preencher essas lacunas, se você me acompanhar aqui no canal. Então, desde já, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho se você ainda não for inscrito aqui no canal. Tudo bem? Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só, orações subordinadas que está dentro do que nós chamamos de período composto. Inclusive, já há um vídeo falando sobre período composto, então vai lá e assiste, certo? Período composto são duas orações ou mais, e nesse momento nós temos aqui o que nós chamamos de orações dependentes. Isso mesmo, falar de oração subordinada é falar de orações dependentes, tanto sintaticamente quanto semanticamente. Semântica é sentido, e a função sintática é o papel que aquela palavra, nesse caso aqui, orações, exercem dentro da sentença. Então, você tem que lembrar, orações subordinadas tem a ver com período composto. E aí, orações subordinadas significa orações que são dependentes. Tudo bem? Galera, só há três tipos. Só há três tipos de orações subordinadas. As que nós chamamos de substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Só três. Tudo bem? Qual é o problema? Não seria um problema, mas a questão é, cada uma tem subdivisões que deixam o assunto aí um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso. Então deixa eu só falar uma coisa para ti. Em concurso público, é muito comum eles pedirem a nomenclatura e a identificação das orações substantivas. Na tua redação, você vai usar as três para compor o teu processo de produção textual. Para a tua prova do Enem, a mais importante são as orações adverbiais. Elas aparecem muito na prova de língua portuguesa, no primeiro dia, né, sobre linguagens. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é assunto para qualquer prova que você for fazer, e para escrever redação é de suma importância. Então fica comigo aqui, certo? Vamos lá. O que seria então as orações subordinadas substantivas? Perceba aqui, o próprio nome te ajuda. Tem valor de quê? De substantivo. As orações substantivas, por que aqui está no feminino? Porque tem a ver com orações. Por que tem a ver com orações? Galera, lembra, se é oração vai ter o quê? Isso mesmo, vai ter verbo. Então, eu tenho orações substantivas, valor de substantivo. Mas eu quero que você entenda que as orações substantivas, elas completam. Completam quem, professor? A oração principal. Como é que as orações substantivas, elas se apresentam para a gente? Qual é a ordem direta? Oração principal e a oração subordinada. Nas adverbiais, essa ordem pode mudar, mas eu quero que você entenda que quando a gente falar de oração subordinada, vem primeiro a oração principal e a oração que chamamos de subordinada. Então, as substantivas, elas vão completar as orações subordinadas, tá bom? A oração que é principal, na verdade, tá bom? Vou repetir. As orações substantivas, elas completam a oração principal. Tudo bem? E aí, galera, eu coloquei aqui um pequeno exemplo, que é só para a gente ter um panorama geral. Acompanha comigo, olha só. O INEP informou
que a nova data do Enem será em janeiro. O INEP informou que a nova data do Enem será em janeiro. Galera, o que a gente faz primeiro? Identifica os verbos. Primeiro, eu tenho aqui o verbo informar e depois, qual é o verbo? A nova data do Enem será, pronto. 2 verbos, eu tenho o período composto. Vamos lá, professor, cadê a oração principal? Então, grava o que eu vou te falar agora, tá bom? Grava o que eu vou te falar. Toda oração subordinada começa com um conectivo, que é o mesmo que conjunção. Vamos lá, eu vou repetir. Toda oração subordinada inicia com um conectivo, que nesse caso é o nosso que. Esse que, vamos chamar aqui nas substantivas de conjunção integrante. Vou repetir, o que nas orações substantivas e é chamado de conjunção integrante. Então, vou dividir bem aqui, olha lá. O INEP informou, é a minha oração principal, que a nova data do Enem será em janeiro. Quer dizer, então, que aqui eu tenho a minha oração subordinada, tudo bem? Observa que a segunda oração, ela está completando o sentido da primeira. Por quê? Porque se eu parasse aqui, ó, o INEP informou, não ia ter sentido, concorda comigo? Eu preciso de uma complementação. Agora te liga aqui, ó. Se isso aqui é um verbo e eu tenho que completar o sentido desse verbo, eu tenho um nome para isso. Quem completa o sentido de um verbo se chama objeto direto. Eu tenho orações, quem informa algo, isso aqui é um verbo transitivo direto. A oração subordinada que completa o verbo vai ter um nome parecido, só que no feminino, porque se trata de oração. Como seria o nome completo? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque completa um verbo transitivo direto. Não te preocupa. A gente vai ter uma aula para detalhar esses conceitos, tá bom? A gente vai ter uma aula só para a oração substantiva, só para a adjetiva e só para as adverbiais. Certinho? Tranquilo? Então perceba que eu tenho aqui a divisão, oração principal e a oração subordinada. Vamos lá. O que seriam então as orações adjetivas com valor de adjetivo? O que o adjetivo faz? Ele vai caracterizar. Então te liga aqui. As orações subordinadas adjetivas, elas caracterizam quem? A oração principal. Ó, as substantivas completam a principal e as adjetivas caracterizam as orações principais, certo? Então vamos lá. Os alunos que estudam passam. Os alunos que estudam passam. Eu te falei que a oração subordinada começa com um conectivo, então eu vou cortar bem aqui, porque esse que é o início da minha subordinada. E aqui também se finda. Então, ó, os alunos passam é a minha oração principal. A minha pergunta é, todos os alunos passam? Não existe uma caracterização. Somente os que estudam. Então, perceba que uma oração depende da outra. Aqui nesse caso, tanto semanticamente como sintaticamente. Galera, os alunos que estudam passam uma oração, o quê? Subordinada adjetiva. Nós temos 2 tipos. Aqui restringe e aqui explica. Mas a gente vai se debruçar mais tarde sobre isso aqui. Ó, perceba que apareceu o que aqui e aqui. Esse que, bem aqui, como eu te falei, é uma conjunção integrante. Mas aqui não. Aqui eu tenho o que nós chamamos de pronome relativo, porque esse que se refere à palavra alunos. Então, ele retoma um termo anterior. Para você saber quando é pronome relativo ou conjunção integrante, galera, basta você fazer isso aqui. Os alunos, os quais. Percebeu que eu substituí por os quais, as quais, depende do gênero, e deu certo, é porque esse que ele é um pronome relativo. Se você for querer substituir os quais aqui, não vai dar certo. Então, substituiu pelo os quais, deu certo, é um pronome relativo. Fechou? E a última oração subordinada são as adverbiais. As adverbiais têm valor de advérbio. E lembra, as adverbiais vão modificar a oração principal. A adverbial vai modificar a principal. Então, vamos recapitular. As substantivas completam a principal, as adjetivas caracterizam a oração principal
e as adverbiais modificam a oração principal. Fechou? Vamos para o nosso último exemplo. Quando estudamos português, conseguimos entender melhor as outras disciplinas. Quando estudamos português, conseguimos entender melhor as outras disciplinas. Ó, te liga, eu falei de novo, vou repetir. A oração subordinada começa com um conectivo. Tá bem aqui, ó. Quando. O quando dá ideia de quê? Isso mesmo, de temporalidade, tá bom? É o mesmo que falar no momento em que estudamos português. Ó, então bem aqui já iniciou a minha subordinada. Observa que veio no início, aqui não tem problema nenhum. Vamos lá. Quando estudamos português, eu vou dividir bem aqui. Tá aqui o meu verbo, estudar, e bem aqui conseguimos entender que é uma locução, vale como só um verbo, tá bom? Então, ó, eu tenho a minha oração subordinada de tempo e bem aqui começa a minha oração principal. Lembra que bem aqui essa vírgula é obrigatória porque eu tenho uma inversão, né? Vem primeiro a subordinada e depois a principal. Se você desinverter, não vai mudar o sentido e aí a vírgula é opcional. Vamos fazer? Conseguimos entender melhor as outras disciplinas quando estudamos português. Percebeu que o sentido não mudou, tá bom? E nesse caso nós temos uma ordem direta. Isso é muito tranquilo. Fechou? Beleza? Uma observação para a gente encerrar. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Por que eu coloquei isso aqui? Galera, isso aqui é lá do período simples e a gente precisa entender por quê. Esses conhecimentos básicos vão fazer eu entender o que são orações substantivas. Por quê? Porque há 6 orações substantivas. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui é a origem da ideia de substantivas. Isso aqui é função sintática, lembrou? Essas 6 funções sintáticas são exercidas por um substantivo. As orações substantivas vão ter esse mesmo valor. Só para você relembrar, tá bom? Vamos entender. Sujeito é quem faz ou recebe a ação do verbo. O predicado é uma informação do sujeito. O objeto direto é o complemento sem preposição de um verbo. O objeto indireto é o complemento com preposição do verbo. E o complemento nominal completa um nome que precisa de sentido, tá bom? Precisa de um complemento, por isso complemento nominal, completa um nome. E o aposto é uma informação de algo anterior. Tranquilo? Fechado? A gente vai falar disso na próxima aula, que a gente vai falar somente de substantivas. Tira um print aí da tela, tá bom? Pode ficar aí assistindo o vídeo quantas vezes for necessário. Esse assunto é muito importante e é um pouquinho mais extenso. Fechou? Até a próxima aula. Valeu!